Perfeito, estamos gravando. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a jornada UXCode 2026, um evento pensado para ajudar-nos na carreira, né, para termos mentorias de carreira. E como é que vai funcionar? São 4 dias com encontros rápidos. Então, a ideia é a gente ter 40 minutos aqui de discussão a cada dia. E nós temos 4 dias. Hoje, a gente inicia com um aquecimento. A gente vai ter uma mini apresentação aqui de conceitos que são muito atuais e como o mercado está se comportando. A gente vai ter o mini workshop, que a gente vai trabalhar currículo e LinkedIn. E eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu currículo, para vocês terem uma ideia de modelo, também para seguir no de vocês. E depois eu vou abrir para dúvidas, para a gente ter uma interação. E se vocês quiserem mostrar o resultado de vocês dos exercícios que a gente fizer, é perfeito, tá? Porque a sua dúvida pode ser, de repente, também a dúvida de um colega. Então a gente interage. Serão 4 dias. Hoje é comigo, amanhã. Então hoje é comigo e a gente tem esse aquecimento para a gente exercitar currículo. Amanhã a gente tem uma discussão de carreira com a Ale Periardi. Então todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à carreira, progresso de carreira, como entrar no mercado, vocês podem conversar amanhã com a Ale. Na quarta-feira, a gente tem uma conversa sobre posicionamento em processos seletivos com a Hanna Chiarelli. Então, como é que eu me inscrevo para uma vaga? Como é que eu participo de um processo? Como é que eu me comporto na entrevista com o RH? Tudo isso vocês podem discutir na quarta com a Hanna. E na quinta-feira, a gente tem uma apresentação do Fernando Sérgio sobre empreendedorismo. Porque nem todo mundo quer seguir a trilha de entrar numa empresa. Às vezes você pode montar a sua própria empresa prestadora de serviços, como um freelancer, como um MEI, como LTDA. E aí o Fernando tem essa missão de engajar vocês em construírem seus próprios projetos, o que é algo muito interessante, um caminho a se percorrer. Então, cada dia tem uma abordagem diferente. Cada dia vocês podem extrair um pouquinho de informação para, no coletivo, ajudar vocês a subirem de nível. Tá bom? Então, vamos começar as discussões de hoje. E eu vou ter uma apresentação super breve, só para a gente aquecer e para a gente discutir o que tem acontecido no mercado, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que vai ser apresentado aqui, vocês podem colocar no chat e eu vou tentando responder à medida que vou apresentando. É um espaço aberto. Se vocês tiverem dúvida, quiserem falar no microfone, levantem a mão, a gente chama vocês. Se tiverem, assim, dúvida por escrito, coloquem no chat, eu vou tentando responder, tá? A gente vai tornando esse evento interativo. Então, o que que a gente pode esperar de mudanças para o mercado atualmente, né? Bom, o que que as vagas pedem quando a gente vê uma vaga publicada? Quando a gente tem um primeiro deparo assim de o que que as vagas pleno, sênior estão pedindo para a gente, ou pelo menos qual é a expectativa que o mercado diz para a gente que o mercado quer. Geralmente, em muitas linhas, em bullet points, você vai identificar esses 4 pontos, que é a experiência comprovada em produtos digitais. Mesmo que você seja júnior, às vezes uma pessoa com experiência costuma sair na frente. Domínio de UX e UI, mais comumente identificado dentro do rol de Product Designer. Então já tem uma expectativa de você entender elementos de UX, elementos de UI e ser um profissional mais completo. Mesmo que você se diga um especialista, porque você pode dizer, sou um especialista em UI, mas o mercado vai exigir de você que você faça UIs completas, só que tenha um bom UX aplicado, um bom elemento de UX, projetar para uma boa experiência. Proficiência em Figma, especialmente nas grandes empresas. As pequenas empresas querem que você construa um sistema documentado dentro do Figma. As grandes empresas já possuem esse sistema documentado. E eles precisam que você opere muito bem. Então, esses sistemas de Figma terão tokens variáveis. Você precisa saber aplicar esses elementos toda vez que criar uma nova interface. Então, a proficiência em uma ferramenta
Embora a longo prazo no mercado não seja a melhor coisa, é algo que o mercado exige hoje. E a questão de capacidade de criar wireframes e protótipos navegáveis, que é da prática do dia a dia. Então, isso é exigido de você. Existem algumas empresas de tecnologia Product Driven que terão PM. Então, geralmente é uma tríade PM, designer e desenvolvedor. E a forma como esse protótipo é desenvolvido varia de empresa para empresa. Mas é exigido de você que você tenha um alinhamento com essas áreas e que você consiga traduzir isso em protótipos da forma mais rápida possível, da melhor forma possível em quesitos de UX e consiga preparar experimentos com os usuários. Existe uma variação aqui nas empresas de quem necessariamente entrevista os usuários. Às vezes a empresa tem uma área de UX Research, em empresas menores o próprio PM tenta fazer um contato direto com os usuários, mas a questão é assim, independente de quem está fazendo esse contato, que você, designer, consiga ter influência e captar as dores desse usuário, as barreiras que esse usuário está enfrentando. Mas o que que as vagas realmente querem dizer quando elas te passam esses requisitos? Bom, em primeiro lugar, experiência com empresas digitais ou experiência com produtos digitais. É muito comum que você, sendo um júnior, você não vai ter uma experiência, um backlog grande de experiências de trabalho em empresas consolidadas. Mas você pode hoje, mesmo que de forma voluntária, buscar projetos hoje que tenham necessidades para buscar impacto, ter uma comprovação de impacto a nível de currículo. E isso hoje, pelo menos desde um corte que a gente teve em 2025, com a necessidade de ter métricas do currículo, isso é essencial hoje. É muito difícil alguém ser selecionado a nível de design sem conseguir demonstrar impacto a nível de currículo e portfólio. O segundo ponto, né, eu colocaria um mix entre o segundo e o terceiro ponto, que a gente colocou habilidades em UX e UI, mas seria entender elementos de UX e saber defendê-los no protótipo, ou seja, você ser realmente uma voz que defenda bons princípios de design e tenha porte para isso, e alta qualidade em UI na produção do teu portfólio. Mesmo que isso não seja declarado nos quesitos da vaga, isso é observado quando fazem uma avaliação de portfólio. Então fica a dica para vocês na questão do processo seletivo. Vão esperar de vocês uma alta qualidade em termos de interface, principalmente na questão de resolver complexidade. Então, nos cases de portfólio, você demonstra que o problema é complexo, como na interface você reduziu essa complexidade e como você defende uma boa experiência nesse sentido. Se as decisões que você tomou estão defendendo uma boa experiência. E o último ponto é que a orquestração de elementos de design system e ops, que a gente comentou como proficiência no Figma e produção de protótipo, mas dentro de uma organização, até nível enterprise, a gente está falando de um- uma área de design ops que cuida de ritos, que cuida de documentações, que cuida de bibliotecas, desenvolvedores cuidando de código, componentes codados. Então, essa interação precisa existir. Por que que esse ponto que eu estou trazendo inicialmente é relevante? Você pode entender que nem todo designer júnior, pleno, quando está buscando uma primeira vaga, uma primeira posição de relevância no mercado, tem isso no background. Vai dizer assim: ah, eu entendo como fazer um design system no Figma, ou seja, eu entendo a documentação. Certo, mas como é que essa documentação é aplicada a nível de sistemas em protótipos? E aí você pode tentar até chegar no ponto de dizer: poxa, é que eu não tenho experiência a nível enterprise. Mas se isso é uma demanda de mercado, a pergunta na verdade se torna: tá certo, eu não tenho a experiência do mercado real. Como é que eu posso suprir então essa lacuna? Será que existem organizações que já têm alguma documentação que eu consigo atuar e conseguir essa experiência de alguma forma? Então seria uma primeira movimentação, uma primeira dica que eu deixo para vocês.
E aí existem diferentes formas que essas vagas são abordadas. Existe a vaga tradicional, que a gente vê abrir no LinkedIn, e aí você corre preencher seu currículo, deixar lá seu currículo, fazer o preenchimento de vaga, e é muito rápido que de repente já tem mais de 100 pessoas aplicando. A gente está falando aqui de milhares de pessoas aplicando currículo. Mas existe um burburinho de que se a gente for fazer uma divisão 80-20 de como as vagas são é, abertas, a gente está falando de vagas no LinkedIn tendo apenas 20% de relevância. Que existem aí um filé de 80% de vagas a nível enterprise, que são as vagas boas, que não são abertas a nível de LinkedIn. E, na verdade, os recrutadores fazem prospecção de pessoas de acordo com o teu LinkedIn, de acordo com o teu perfil, ou com teus projetos de relevância, ou a tua relevância na comunidade. Quem diria que, de repente, ser influencer teria seus benefícios? Mas o impacto que você traz para a comunidade e como o teu perfil é elaborado. A gente vai falar sobre isso no workshop, tá? Mas significaria assim, como eu torno o meu LinkedIn mais poderoso para que recrutadores me encontrem. E nesse ponto, as experiências pesam. A gente não precisa ter uma dependência de experiência só de vagas formais, mas a ideia é como é que a gente consegue enriquecer o nosso LinkedIn para a gente se tornar candidatos favoráveis. E aí, numa posição que a gente tem muitos candidatos disponíveis no mercado. Como é que de fato a gente se destaca? E o terceiro ponto seria por indicação, que é um networking forte, que seria assim a forma menos nobre, acho que de todos os três, mas de você conhecer pessoas que consigam te indicar dentro da empresa, porque pode abrir uma posição estratégica, de repente as lideranças de uma determinada empresa conhecem você e te indicam para aquela posição. É um outro ponto também. Essa parte de networking, acredito que seria o mais difícil, né? Porque não é só buscar contatos por interesse. É como de fato você constrói relações relevantes a nível de mercado, tá? Então, um outro ponto de interesse, assim, escolher um nicho no momento atual de mercado pode te ajudar. E como é que isso funciona? Olha, a gente tem vários nichos hoje atuantes de mercado. A gente tem designers que atua só fazendo branding. A gente tem designer que atua só fazendo landing page. A gente tem designer que atua só no mercado cripto de Web3. A gente tem designer que atua só com product design, que busca de fato o caminho feliz das vagas enterprise. Então, existem diferentes formas de se diferenciar. E escolher um nicho pode ser uma delas. Você pode, de repente, buscar projetos em um determinado nicho e ficar tão bom naquele nicho que você passa a se especializar em um nicho específico. Então, hoje existem designers que são designers de landing page para lançamentos, que fazem tem aqueles infoprodutores que fazem lançamento. O designer vai fazer landing page só para esse tipo de pessoa. Aí, o contato desse designer começa a rodar num círculo de indicações desses profissionais, né? E qual é o trade-off, o ponto positivo e negativo? Você se tornar especialista em um nicho específico te dá relevância. Você consegue mais projetos dentro daquele nicho. Mas isso no global, considerando o mercado como um todo, diminui o seu número de oportunidades. Tem esse revés. Se você se torna um designer conhecido por só fazer projetos de branding, você só vai ser considerado quando o problema for um projeto de branding. Ou você tem que gerar demanda a nível de mercado, fazer as pessoas entenderem que elas têm um problema, para depois você trazer a solução. Então, escolher um nicho pode te ajudar. Não é necessariamente que você precisa fazer isso. É um caminho a seguir? É um caminho a seguir. Eu vou contar da minha experiência. Eu cresci no início da minha carreira trabalhando com agências e com consultoria. Trabalhei em diversos tipos de consultoria. Isso me ajudou a construir uma carreira na indústria. Então, eu cresci para a liderança de design na indústria. Aí passei pela liderança de UX na Votorantim, passei pela Gerdau, fui head de Product Design na Embraer,
fui head de Product Design na Bitso. Aí, então eu fiz indústria, aí fui para financeira na Bitso. Quando eu cheguei na Bitso, que eu vi o movimento de mercado da IA, né, que eu vi que as lideranças tendem a ser mais técnicas, eu saí da Bitso e passei a atuar como consultor para projetos internacionais desde 2023. Foi um movimento de mercado que eu fiz. E desde que eu fiz esse movimento de 2023 para cá, com quem que eu comecei a atuar? Startups e venture capital. Então, quem começou a me procurar depois de um tempo foram startups e venture capital. E hoje eu assumi como CPO em uma startup. Então, depende do movimento que você quer fazer. O que você não pode fazer é ficar mudando. Hoje você atua com startup, daqui a 6 meses é enterprise, depois de 6 meses é landing page. Você precisa definir um nicho específico se você quiser ser um designer de nicho e trazer para você uma especialidade. Trazer para você essa especialidade significa desenhar toda a tua experiência em torno desse nicho. Então, se você decidir algo, por exemplo, quero ser um designer para Web3, provavelmente você vai estar disponível para menos projetos, porque não tem tantos projetos Web3 acontecendo. Mas quando acontecer um projeto, você vai ser um forte candidato para isso acontecer. Só que o teu perfil, o teu currículo, o teu portfólio, a forma como você exibe projetos, as discussões que você traz para a rede social, tem que ser todo em volta de você construir reputação em torno desse nicho. Mas é um caminho a se seguir. Fica uma outra dica para vocês. Então, o que que a gente está entendendo de transformação que está acontecendo no mercado? Existe um modelo tradicional que a gente imagina, que é a vaga abriu, é CV e portfólio para eu ser avaliado e passar por processos, né? A gente fala mal da GUP também, né? Que a GUP não presta, que é muito difícil. Então, a GUP trabalha em cima de um modelo tradicional e tenta utilizar IA para fazer essa classificação entre milhares de pessoas que vão entrar para uma vaga. Só que a gente já entendeu que num processo de discernimento 80-20, a gente está falando de 20% das vagas sendo esse processo tradicional de avaliação. Existe um 80% que são vagas que estão sendo buscadas por recrutadores a nível de LinkedIn ou de posicionamento de mercado, que são vagas que não estão abertas para todo mundo. Como que essas pessoas serão encontradas daqui para frente? A gente está falando já no nível 2026, em que já existe inteligência artificial. A gente vai buscar por entregas reais feitas com inteligência artificial. Ou seja, podemos pensar isso como uma evolução do portfólio. O portfólio ele não pode ser mais um case de projetos em que eu só trabalho visual. O meu portfólio, a partir desse momento, ele precisa trazer resultados. Ele precisa falar IA. E eu preciso, de alguma forma, correlacionar isso com uma reputação construída em comunidades. Então, se você até hoje não apareceu, né, discussões em redes sociais, demonstração de projetos, demonstração dos resultados que você traz, se você não faz isso ainda, tá mais do que na hora de fazer, começar a fazer. Ou seja, além de você ter uma evolução do portfólio, que hoje já exige métricas e entregas reais, o teu portfólio, inclusive, pode ser mais curto. Você não precisa descrever todo o case da pesquisa, com os wireframes, com depois o teste com o usuário, você pode fazer menções, porque esse processo de design está se transformando, mas você precisa trazer impacto real. Então, mais do que nunca, o designer precisa falar negócio, esse impacto tem que estar demonstrado, esse portfólio tem que evoluir, e de alguma forma, você, além de ter o portfólio, não é só mostrar o portfólio na vaga quando a vaga abrir. Você precisa começar a construir reputação nas redes. As pessoas precisam começar a te ver como uma referência na área. Então, eu falei do nicho, né? O nicho pode ser uma opção. Você precisa ser uma referência na área, mais do que nunca, porque as vagas a nível de IA estarão mais escassas. A IA tende a enxugar os times. O layoff que a gente está vendo no mercado não é um sintoma só, é uma tendência. Os times estarão mais enxutos porque se espera uma maior
produção com o IA. Na medida que eu tenho maior produção, eu vou precisar ter auditores, porque a IA está operacionalizando tudo que poderia ser automatizado. Esses auditores precisam ter um autoconhecimento. Então, se torna uma busca por referências, pessoas que consigam auditar os entregáveis. Então, mesmo que você seja júnior, será que eu posso ter oportunidade como júnior? Pode. Mas você precisa fazer toda a caminhada de se tornar uma referência na área do que você faz. Uma opção, uma opção é. Só um minuto. Uma opção é se tornar uma referência em um nicho. Então, você escolher um nicho de mercado. Por exemplo, eu sou um designer que só trabalha na área de saúde. Aí você vai atender startups e empresas do segmento de saúde. Eu sou um designer que me especializei em lançamentos. Aí você vai trabalhar só com digital marketing digital lançamentos. Eu sou um designer que só trabalho com branding. Aí você vai fazer projetos de branding. É uma opção. Você não é obrigado a fazer isso. Mas veja que na caminhada para se tornar uma referência de mercado, você escolher um nicho já te coloca num outro patamar. Porque você vai começar a mergulhar naquele nicho, se especializar naquilo, te torna muito mais fácil você se colocar e se posicionar como referência, inclusive fazer um ciclo de networking de pessoas que estão envolvidas com aquele mercado. Então, o que é que a gente tira e extrai de tudo isso? Que você pode ter um nicho, mas que isso é uma demanda para uma maior especialização, porque você precisa demonstrar resultado e esses resultados precisam se refletir no teu portfólio, que precisa usar IA, precisa refletir entregas reais e precisa ser direto ao ponto. É um outro aprendizado para a gente tirar daqui, tá bom? Então, essa demanda por auditores é uma demanda por construtores. É uma demanda que entende que a IA já traz muitos resultados. Então, as operações querem que você, utilizando IA, produza, consiga trazer valor real. E aí a gente tem uma quebra de paradigma que você entende que isso aqui vai além do Figma. Então, a vaga ela pode dizer assim: quero proficiência em Figma, que saiba atuar com design system, mas você atuar como construtor e trazer valor real hoje vai muito além do Figma. Ela está falando de você conseguir operacionalizar, por exemplo, um cloud com o MCP do Figma e fazer produções de protótipo no Figma. Ou utilizar outras ferramentas, como a gente apresentou no Xcode, que são o Paper, SobreFrame, MagicPath, Pencil. Já tem uma série de outras ferramentas que podem ser utilizadas. A grande questão para o futuro, e aí a gente olhando para o horizonte de 2027, vai ser o quanto esse designer consegue se aproximar do código, o quanto esse designer consegue se aproximar do front-end, o quanto que essas entregas do designer conseguem se tornar reais. A Maria Luísa está trazendo uma questão aqui. Ela pergunta: mesmo para júnior, precisa ser direto ao ponto? Vejo muito conteúdo que diz que a vaga júnior está cada vez mais escassa, então o que vai diferenciar é mostrar seu raciocínio para resolver um problema. Perfeito. Essa abordagem de mostrar o seu raciocínio para resolver um problema está perfeita, ela está correta. Só que assim, você mostrar um raciocínio para resolver um problema não significa você mostrar um processo com todos os pontos que você imaginar que esse processo precisa. A gente está falando, na verdade, de resolver um problema da melhor forma possível. E uma solução elegante pode ser uma solução simples. A elegância está trabalhando na simplicidade. Eu não estou dizendo para você ser direto ao ponto de tornar o seu portfólio uma coisa pobre. Não é isso. A gente quer o melhor possível. Mas como é que a gente consegue resolver as coisas da forma mais elegante? Então, por exemplo, a gente tem hoje IA, né? Está um grande debate de implementar IA nas operações de design. Como que IA está inserida nas operações de design? Essa é uma interrogação que as enterprises, as organizações ainda estão tentando resolver. Então, um grande fator do teu portfólio é se você está utilizando IA
dentro do teu processo de design, onde que exatamente a IA entra. Onde que você escolhe que a IA entra e onde que a IA não entra. Onde você faz essa diferenciação. Para que exatamente você utiliza IA? Como você apresenta a solução? E mais importante, quais são os resultados que esse projeto tem? Então, num primeiro momento, a identificação é de impacto. Esse projeto ele precisa ser impactante. A sua solução precisa ser elegante. E essas decisões, onde eu ponho IA, onde eu não ponho, que método eu usei, é muito importante. Então, assim, você não precisa saber todos os métodos de service design para aplicar um projeto. Você precisa saber o método certo para um determinado tipo de problema. Então, está muito relacionado a o tipo de problema que eu tenho, qual método eu optei utilizar, de acordo com os recursos que eu tinha disponível e quais foram os resultados que eu obtive. Então, isso é ser direto ao ponto. Você pode ter cases mais robustos, mas veja que eu estou tentando dizer para vocês que você não precisa ter colocar tudo no documento, ter um currículo, ter um portfólio pobre, ou então fazer encheção de linguiça para dizer o meu portfólio tem uma N páginas, porque o recrutador ou quem está analisando esse portfólio, ele não tem tempo. Então, quanto mais direto ao ponto você for e mais elegante for a sua solução, melhor, tá? Obrigado pela pergunta. Eu não sei se eu respondi ela totalmente, mas se tiver qualquer outra dúvida, podem colocar na mesa, tá bom? Então, eu deixo aqui algumas provocações de acordo com o que a gente discutiu. Como a IA tem transformado a forma como você prototipa? Essa é uma pergunta em aberto para todas as operações de design. Segundo, como você imagina a operação de design com IA implementada? Onde que a IA vai entrar e onde ela não entra? Terceiro, ponto muito importante, já que a gente está discutindo tanto sobre IA, isso mudou a forma de você apresentar seu CV e seu portfólio? Já mudou em alguma coisa? Né? E aí, dependendo da pergunta, da resposta ser sim ou não, a gente pode perguntar por quê, né? Não mudou. Por que não mudou? Ah, mudou, certo. Mas por que mudou? Aonde? E isso mudou a forma como você se posiciona? Você tem contribuído com a comunidade, com discussões relevantes? A Maísa está perguntando aqui, Luiz, você teria como passar um exemplo de portfólio nessa questão de estrutura e o que incluir? Maísa, hoje a gente vai discutir currículo, tá? E LinkedIn. Portfólio a gente não vai abordar hoje. Mas o grupo do WhatsApp que a gente tem, todo mundo, vai continuar até depois do evento. O grupo vai continuar existindo e aí quinzenalmente a gente pode fazer mentorias e lives gratuitas com todo mundo. A primeira mentoria que a gente fizer depois do evento pode ser essa sobre portfólio. Aí a gente deixa gravado para quem não conseguir participar, mas a gente traz essa discussão sim, tá bom? Com certeza. E é isso, pessoal. Então, assim, essa é a introdução que eu queria trazer, essa reflexão que eu queria trazer para vocês. E a gente vai fazer agora alguns exercícios com currículo e com LinkedIn. E eu queria só saber, antes da gente prosseguir, se alguém tem alguma dúvida sobre o que foi discutido até aqui. Querem trazer mais alguma pergunta? Tá certo. Então a gente vai fazer alguns exercícios bem práticos, bem rápidos, tá? Para a gente exercitar. Todo mundo tá com um chat GPT aberto aí, uma IA, e todo mundo tem o currículo na mão, né? Para a gente poder fazer o exercício. Quem não pegou o currículo ainda, pega o currículo, deixa aberto aí um doc. Eu tenho o meu aqui, eu vou fazer com vocês um exercício ao vivo, vou me submeter ao vivo aos exercícios. Meu currículo está aqui. Mas primeiro, eu queria que vocês pegassem o bloco de notas, abram aí o bloco de notas, uma anotação simples, não utilizem IA ainda, peguem um bloquinho de notas e anotem assim: qual é o cargo que vocês desejam estar, seu objetivo. Anotem aí o objetivo de vocês. A Luísa está perguntando, currículo em PDF ou em doc? Pode ser os dois, Luísa. A vantagem de ter em doc é que você pode postar o texto e se ele promover alterações, você substitui no doc.
né? No PDF você não vai conseguir editar. Mas para análise do teu portfólio, ou do teu currículo, pode ser PDF, não tem problema, tá? Então anotem aí no bloco de notas o cargo que vocês querem estar. Aí vocês vão anotar os seguintes pontos. Dão um espaço aí e anotem o seguinte: quais são as principais skills que você tem hoje como profissional? Você colocou o cargo que você quer, né? Dá Enter aí duas vezes, coloca suas hard skills e soft skills que você tem hoje, que você acredita que te destacam como profissional de mercado. Pode anotar assim umas quatro, umas cinco. Washington vai ser gravado sim, a gente está gravando, tá bom? Então todo mundo anotou, né? Eu quero que vocês anotem suas hard skills e soft skills que são destaque para você hoje. Vou dar mais um minutinho. Você tem que refletir assim: eu sou bom em, por exemplo, Luiz Rezende, eu sou bom em reduzir complexidade. Eu sou muito bom de pegar um chumaço de informações que parecem não fazer sentido, interligá-las, trazer clareza. Eu sou muito bom nisso. Aí eu anoto isso. Então anota aí umas três ou quatro. Podem ser duas hard skills, duas soft skills, só para a gente exercitar. Pronto, vamos fazer um exercício então agora, tá? Vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Eu vou passar o prompt para vocês no chat. E vocês, olha só, uma atenção, vocês precisam substituir esse item cargo aqui, tá? Isso aqui é o cargo que vocês querem colocar. Então, o que que diz o prompt? Atue como head de RH no Brasil, com experiência em empresas de tecnologia. Liste as principais skills necessárias para a posição de cargo. Esse cargo aqui vocês vão substituir para o cargo que vocês desejam, que vocês já anotaram. Separem hard skills, soft skills e skills de negócio. Eu vou copiar aqui no chat. Tá postado aqui no chat. Pode pegar aqui do chat, tá? Do Zoom. E aí substituam o que está em cargo e vocês vão ver o resultado de vocês. Então eu vou fazer esse exercício. Não consegue copiar? Tentem. Tá. Tentem digitar então, pessoal. Eu espero, não tem problema. A gente vai fazer junto aqui, tá? É só dizer assim: atue como head de RH com experiência em empresa, atue como head de RH no Brasil com experiência em empresas de tecnologia. Liste as principais skills necessárias para a exposição de, eu vou colocar head design, que é o que eu quero. Esse aqui vai ser o meu experimento. No de vocês, vocês colocam o cargo que vocês quiserem. E aí eu vou pedir para separar em hard skills, soft skills e skills de negócio. Esse é o primeiro exercício. Aí vocês vão dar enter e vão obter o primeiro resultado de vocês. Eu vou experimentar aqui com o meu. Ah, deixa eu, para ficar honesto, deixa eu colocar aqui o que seria que eu gostaria. Peraí. Eu quero. Quais são minhas skills? Redução de complexidade, visão de negócio, abordagem estratégica. Como hard skill, eu vou colocar
conhecimento em UX. Então, eu estou colocando conhecimento em UX, redução de complexidade, visão de negócio e abordagem estratégica. Eu vou deixar anotado, esse é o meu grupo controle, é o que eu anotaria. Agora eu vou pedir as skills de Head Design. Ele vai me trazer aqui que Head Design não é design sendo promovido. Ele vai me trazer algumas skills, né, técnicas, em termos de Product Discovery, Interaction Design, Design Systems, Data Experimentação, ferramentas, as soft skills em termos de liderança, comunicação, influência, colaboração, pensamento estratégico e skills de negócio. Pronto. É, a partir desse momento, é assim, esse é um primeiro exercício que vocês podem fazer por conta própria com vocês. E o que que acontece? Isso aqui é uma referência para vocês todas as vezes que vocês, porque é o cargo que vocês estão almejando. Então vamos dizer, se eu quero almejar o cargo de Head Design e ele me dá essas skills, eu já tenho conhecimento de quais são as skills que eu preciso buscar para me tornar uma referência para essa posição, tá? É o primeiro exercício, é o mais básico de todos. Aí a gente tem as skills que a gente escreveu, que é a nossa autopercepção, né? A gente vai copiar e a gente vai fazer um segundo prompt, né? E você vai dizer assim: redigir. Eu vou copiar para vocês depois, tá? Fiz a redação das skills abaixo como minha autopercepção de skills atuais. Avalie a qualidade dessa autopercepção e se estou no caminho para o referido cargo. Aí você vai digitar embaixo as skills. Então eu vou colocar essa redação aqui no chat. Estou colocando no chat do Zoom para quem quiser tirar print screen. Mas vocês lembrem de digitar as skills que vocês selecionaram com vocês, tá? Então agora eu estou pedindo para ele uma crítica sobre a minha autopercepção. Eu vou mandar para ele. Aí ele está me dizendo assim, eu vou ser brutalmente honesto. Essa autoavaliação está fraca para o nível que você quer atingir. Ó, ele pega pesado. O meu não passa a mão na cabeça, não. Não porque as skills são ruins, elas são boas, mas porque estão vagas demais e não demonstram senioridade executiva que um head pede. Né? Parece o que um sênior escreveria, não alguém com nível de head. Olha que interessante. Aí ele vai fazer um destrinchamento de cada uma das minhas skills de autopercepção. Então, por exemplo, conhecimento em UX, ele diz, todo profissional deveria ter isso. Mas para um head de design, não é diferencial. O que eu esperaria ver, ele está me dando até expectativa. Product Discovery, Service Design. Então, o que é interessante? Com esse confronto, que eu pedi para ele essa crítica, essa avaliação de qualidade, ele me trazendo os exemplos mais fortes, eu tenho aqui uma correção de rota. Então, ele está dizendo assim: é legal eu ter conhecimento em UX, mas existem outros fatores que eu deveria buscar se esse cargo é o meu realmente objetivo. Então, pronto. Com esse primeiro exercício que a gente fez, que é eu vou buscar as skills, confronto com as skills da minha autopercepção, e ele me dá exemplos de referência do que eu deveria buscar. Agora eu tenho uma referência de skills a buscar. Eu tenho uma referência de quais skills buscar para determinado cargo. Esse é o exercício um, tá bom? Então você pode fazer isso por conta própria depois e você vai ter as suas skills. E aí, de repente, você pode tornar a sua lista de skills de autopercepção mais robusta, mas você fazer esse confronto com o que ele for te oferecer. Agora a gente vai fazer o exercício com o currículo.
tá certo? Vamos abrir um novo chat e a gente vai fazer uma redação diferente. Eu vou pedir para ele, atue como head de RH. Vou passar para vocês depois no chat, tá? Atue como head de recursos humanos. Avalie o currículo abaixo ou anexo, dependendo de como você for colocar, e faça uma avaliação de qualidade da aderência para o cargo específico. Aí eu vou dizer head design, você coloca o que você quiser, tá bom? Só que tem um ponto. Eu vou pedir o seguinte: elenque pontos fortes, pontos fracos, pontos fortes, pontos fracos, diferenciais e um score de 0 a 10. Se o score for abaixo de 9,5, dê referências de como ele pode ser melhorado, de como o perfil pode ser melhorado. Tá, aí aqui embaixo, eu vou passar isso aqui já no chat para vocês terem em mãos. Lembrem de substituir o texto que está aqui como head de design para vocês, tá? E em vez de dizer currículo abaixo, se for um PDF, por exemplo, vocês colocam o currículo, o arquivo anexo, tá? Eu vou copiar, meu currículo está aqui em aberto, ó. Eu vou copiar tudo e aqui abaixo do que eu digitei, eu vou colar. Então eu tenho aqui o meu pedido, que é o prompt, e tenho todo o currículo colado abaixo. E estou pedindo esse score de 0 a 10. Vou rodar, pedir essa avaliação. E ele está fazendo a avaliação para um cargo de Head of Design ou VP de Design. E ele está dizendo o seguinte: o currículo é bom, mas ainda não é um 9,5, que seria a nossa nota-alvo. Está mais próximo de um 8,6, 8,9 para posições competitivas. O problema não é a falta de experiência, é como essa experiência está posicionada. Então, é muito interessante que eu peço para ele avaliação de qualidade, e nesse sentido, ele vai começar, como eu pedi para ele pontos fortes, pontos fracos e o score, ele vai começar a destrinchar essa avaliação. Então, por exemplo, você tem material para um currículo 9,5 a 9,8. Poxa, legal, isso é um elogio. Mas seu documento atual subvende o nível executivo do perfil. Então, ou seja, eu estou buscando o nível executivo, que é a meta-alvo, e ele está me dizendo que, embora eu tenha o conteúdo a nível de currículo, eu não estou sabendo elaborar, exibir isso de forma clara no perfil ou na descrição do currículo, né? Então hoje ele está parecendo mais operacional do Zero Executive. E aí eu vou ter todas as descrições, por exemplo, pontos fortes, a experiência, experiência de liderança, experiência empreendedora. Aí ele traz educação consistente, diferenciais, interseção design e negócio, experiência, comunidade. Aí ele traz pontos fracos. Isso é o mais interessante para a gente, porque nesse quesito de pontos fracos é onde ele vai trazer, de repente, as melhorias que precisam ser feitas para evoluir o nível. A Raíza está perguntando se está sendo gravado. Sim, Raíza, está sendo gravado. Vou postar depois, tá? Aí, o que que ele traz de pontos fracos para mim? Falta de narrativa executiva, ou seja, tem um currículo muito descritivo. Falta de impacto financeiro, claro, ele está me exigindo mais métricas, que eu deveria ter. Foi uma das coisas que a gente comentou, né, na introdução. Eu deveria ter métricas mais claras. E o Exco parecendo um projeto paralelo, né, em vez de parecer uma company. Poxa, críticas fundadas. Então, o que ele está me trazendo
nas melhorias recomendadas, né? É reescrever o headline de uma forma que eu pareça mais executivo, a seção de impacto, tamanho dos times, reposicionamento do Xcode, competências executivas. Então, são vários pontos. Cada um de vocês que está fazendo esse exercício, deixa eu voltar aqui em cima para mostrar o prompt. Esse é o prompt, tá? Então, cada um de vocês que trouxer esse exercício, ele vai dar um resultado diferente. Mas como a gente pediu o elenco aqui de pontos fortes, pontos fracos e avaliação do score, todos vocês vão receber o score. E aí, a aderência do cargo que a gente está pedindo é do cargo desejado. Então, eu estou colocando como head de design. De repente, você é um júnior que quer crescer na carreira e colocar como pleno. De repente, você é um pleno que quer ser um sênior. De repente, você é um sênior que quer ser um líder. E a ideia com essa avaliação do score é te dar qual é o gap, né? Onde é que está essa lacuna em termos de qualidade. E é para ele ser cruel. É para ele dizer para a gente onde realmente a gente está fraco, tá? Tem alguém que já conseguiu fazer esse exercício aqui e ter um resultado, que consegue compartilhar, assim, comentar se o resultado foi aquilo que esperava? Alguém conseguiu rodar o currículo e quer trazer a sua perspectiva? Olá, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, pode falar. Oi. Então, eu consegui e teve pontos que eu já esperava que ele fosse apontar, mas que me deixam com a dúvida de como conseguir isso na minha realidade atual. Porque, assim, eu quero um cargo de pleno e ele Certo. apontou que falta comprovação de resultados com métricas, realmente esses números, né? Demonstrar esses resultados mais factíveis no currículo. Só que eu trabalho numa empresa de projetos, eu nunca trabalhei numa empresa de produto. Aí fica naquela coisa de você não tem experiência em produto, e aí para ganhar experiência precisaria de uma primeira oportunidade, mas aí ninguém te dá porque você não tem experiência. E os projetos que eu tô ainda não chegou numa fase de ter assim, teve resultado tal para a empresa e muitas vezes na empresa nem se mede isso. Então eu fico sem saber o que fazer para conseguir esses números, sabe? Para não, porque eu não vou inventar, né? Uma coisa para botar lá, uma coisa mentirosa. Enfim, é isso. Perfeito. Excelente. Então, assim, são várias questões que tem aí envolvidas, né? A questão que você colocou é, eu não trabalho numa empresa de produto, trabalho numa empresa de projeto. Perfeito. Só que os projetos, eles são envoltos em produtos, ou pelo menos eles têm entregáveis tangíveis que são realizados, certo? Então, por exemplo, uma empresa de consultoria, ela entrega projetos, né? Ela faz a consultoria, ela entrega relatórios, projetos, trata da implementação desses projetos. E existem entregáveis que são feitos. Existem entregáveis. Toda empresa ela vai gerar o resultado de alguma forma. E isso que você consegue trazer como case, porque quando você se coloca como designer, né? Se você disser, eu sou um designer, né, que atua com projetos de determinado segmento, você consegue construir sua expertise e conseguir oportunidades em volta disso. Você consegue comprovar valor. A grande problemática que você trouxe é, hoje em dia a gente não mede nada. Então, isso é algo a ser mudado na operação de hoje. É o primeiro passo. Eu não tenho como identificar uma métrica se eu não estou nem medindo ela. Então, isso pode ser trazido como um ganho de eficiência. Olha, se a gente começar a medir os nossos entregáveis, a gente consegue mensurar qual de fato é o valor que a gente está entregando. Isso vai ser muito importante para a nossa empresa porque ela consegue otimizar quanto cobrar. Inclusive, a nossa empresa consegue cobrar mais caro, dependendo do serviço que ela consiga entregar. Então, existe um processo de evangelização que todo designer, principalmente quando a gente é o único designer da empresa, a gente muitas vezes tem que fazer esse processo de evangelização. É normal. Todo mundo passa por isso, eu já passei por isso, e é muito interessante que você consiga trazer essa evangelização. E para fazer a evangelização, você vai ter que passar por educação em design, que é para poder defender essas atitudes. Então, assim, o que ele está te apontando nesse quesito de qualidade é assim, o que que de repente o teu currículo está deficiente. Se ele está dizendo assim, o teu currículo tem uma deficiência que é apontar métricas,
Você fez uma equiparação. O meu currículo não tem métricas porque a empresa que eu trabalho hoje não está medindo. Beleza, você identificou uma causa, um problema a ser resolvido. Mas veja, independente da empresa que você trabalha hoje, você tem o seu currículo, que é a sua forma de contar a sua história, né? O seu currículo tem essa probleminha de métricas. Então você precisa encontrar essas métricas de alguma forma, que vai ser na empresa que você trabalha, ou vai ser desenvolvendo um projeto solo, que você consiga colocar a mão na massa com IA e produzir um produto para trazer um resultado. Pode ser uma comunidade sua que você lança para designers juniores. Pode ser o que você conseguir construir. Mas qualquer número que você consiga levantar nesse sentido vai enriquecer o teu currículo. Se ele aponta que é um problema, a gente precisa identificar a causa e a gente precisa trabalhar para esse problema ser resolvido. É assim, e a vantagem que vai você saber que esse problema existe, porque aí a partir de agora você consegue estabelecer como missão resolvê-lo. Respondi tua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Ah, que legal. Tem alguém que achou o resultado interessante e gostaria de trazer alguma reflexão ou comentar os resultados que obteve? Eu tenho uma É, dúvida. pode falar. O meu, ele até que deu bom, mas não chegou a 9,5. Mas uma coisa que eu fico meio encucada é que eu já vi muita gente falando que não é bom o currículo ter, tipo, mais de uma. É porque eu tô candidatando pra vaga júnior. Aí falam que pra júnior não é muito bom o currículo ter mais de uma página. Só que aí, agora falando aqui, ele tá falando pra adicionar novas coisas. E o meu já não tem uma página. Se eu adicionar mais coisa, ele vai ficar acabando com 3 ou 4 páginas, sabe? Entendi. Olha, assim, a gente consegue, de repente, fazer um currículo com 2 páginas. Até 2 páginas é bom. O meu, por exemplo, tem 2 páginas. Esse vai ser o próximo passo. Eu vou te mostrar um modelo de currículo, tá? Para vocês terem uma referência, que é com base no modelo que eu uso. E você consegue otimizar, o seu currículo para ter 2 páginas. Ou seja, você vai ver, por exemplo, que eu tenho várias experiências. Se eu vou detalhar todas as métricas de todas as experiências, meu currículo teria 10 páginas. Então, eu trago as métricas e os pontos importantes das últimas três, que eu deixo em destaque. E as outras eu só menciono. Aí eu tenho um trecho de educação, outros cursos e línguas. E aí a gente tem que pensar, já entrando na discussão do currículo, que hoje esses currículos provavelmente passam por um robô, que é uma ferramenta ATS que faz aí a investigação, né, do currículo e faz uma filtragem. Então, muitas vezes a gente tem que otimizar esse currículo para rodar no ATS. E aí, se for para rodar no robô, o tamanho do currículo não é um problema, porque o robô vai ler todas as informações. Então, é como a gente otimiza para o robô identificar que a gente é o melhor júnior, no seu caso. Tá? Mas eu vou mostrar o modelinho. Eu respondi a pergunta? Respondeu sim. Perfeito. O Leonardo levantou a mão, pode falar, Leonardo. Então, Luiz, boa noite. Eu Boa até noite. mandei aí no grupo, no chat. O que que acontece? Eu atuei como Product Designer pleno, mas não era o meu cargo. Eu falo isso porque eu fazia todas as coisas que o outro designer pleno também fazia. O problema é, eu atuei em duas empresas, primeiro como UX, depois PD pleno, PD júnior no caso, e eu não tenho permissão para postar, para colocar no currículo o que que eu fiz. Na maior parte das vezes eu fazia pesquisa para gerar um fluxo e aí pegava a complexidade do fluxo e executava, né? Foi isso que eu fiz mais, mas eu não consigo colocar esses resultados. Como que a gente faz para mitigar isso? Quando a Perfeito. gente não pode postar. A gente precisa fazer uma separação clara. Inclusive, amanhã, se você quiser não acreditar em mim, você pode perguntar também para a Lê, para a Hanna. A Hanna trabalha com RH. Vamos fazer uma separação. O que a gente normalmente não pode colocar das empresas nos nossos portfólios são
dados sensíveis da empresa, dados de projetos, dados de clientes. Mas, por exemplo, o currículo é uma ferramenta nossa, pessoal, a gente é profissional, a gente está trabalhando na empresa. Se a gente faz projetos de pesquisa para a empresa, eu posso dizer que eu trabalho numa empresa e que eu faço projetos de pesquisa para ela. Quando você for utilizar um currículo, você está utilizando provavelmente para conseguir uma outra vaga. Então, talvez a empresa não queira que você esteja procurando outras vagas. Assim, o currículo é um documento, um atestado da tua competência e do que você é capaz de fazer, dos seus entregáveis. Então, você pode colocar ali tudo que você produz, desde que não tenha dados sensíveis. Então, assim, a gente estava antes no modelo de currículo descritivo, que foi inclusive uma crítica que o ChatGPT fez do meu. A gente está indo para um modelo de currículo de resultados, né? Até para os robozinhos ATS poderem pegar que a gente traz resultados. Então, você consegue trazer, de repente, dados dos seus resultados. Por exemplo, você não vai falar quantas pesquisas você realizou, mas você pode dizer assim: trabalho como designer em tal empresa, em um ano aumentei a base de usuários em 50%. Eu não estou dizendo quantos usuários tem na empresa, não digo quantos clientes são, não digo o que eu fiz, eu digo assim: aumentei a base de usuários em 50%. Pronto, é um fato. E esse fato você consegue colocar no teu currículo. Vamos dizer que, em última instância, a empresa diga assim: ah, o Leonardo colocou informação, vamos processá-lo. Né? Ela se processaria pelo quê exatamente? Por dizer que aumentou a base em 50%? Mas é verdade, é um fato. Ela não pode fazer isso porque o currículo é um documento teu. Tá? Nesse sentido, você pode colocar. Então, vai muito de você ter uma inteligência de saber reportar só os seus resultados. Outra coisa, você falou assim, a empresa não deixa eu colocar meus resultados no meu currículo. A empresa que você trabalha não tem que monitorar o seu currículo. O currículo é seu, não da empresa. Não sei se respondi totalmente sua pergunta, Sim, em mas você boa consegue parte, fazer a sim. separação? Sim, sim. E outro ponto é, então seria o ideal, por exemplo, trabalhei numa empresa por um ano. Então eu não tinha nem interesse de, porque eu gostava da empresa, não tinha nem interesse de mexer no meu currículo. Então o ideal seria eu pegar esses resultados e ir salvando numa pasta própria para depois eu colocar no currículo, etc. Porque uma vez desligado eu perdi o acesso, né? Das pesquisas, dos resultados, etc. Isso. Mas assim, a questão toda é que você fala assim, acesso. Você não precisa do acesso. Você não precisa saber quantas entrevistas fez. Realizei 50 entrevistas. Você não precisa dizer isso. Você pode dizer assim, conduzir processo de UX Research. Qual foi o resultado? Ah, diminuímos o time to value da ferramenta em 50%. Pronto. Você deu o resultado que a sua ação teve no produto. E você consegue estimar isso dentro do trabalho que você faz em produto. Você não precisa ter acesso aos documentos para isso. Até Saquei. porque o seu currículo fica mais poderoso, né? Talvez em vagas de entrantes, você possa ter um currículo mais descritivo. Por exemplo, digamos que eu sou um júnior, eu comecei a operar no Figma. Aí diz assim: documentei um design system da organização com tokens e variáveis. Poxa, aí talvez seja interessante. Agora, a empresa não vai controlar isso, ela não vai ficar monitorando o seu currículo se você coloca isso como informação. Isso é um fato. Se for uma ação profissional que você fez, você pode colocar, tá bom? Certo, obrigadão. Valeu. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o modelinho que eu uso de currículo, tá? Que é um modelo de currículo. Tá aqui o meu currículo. Bem direto, bem simples. Como que eu faço? Eu tenho um headline com meu nome e meus contatos. Logo depois do headline, eu tenho uma introdução que basicamente me diz quem eu sou, de forma resumida. A gente não tem o perfil do LinkedIn que a gente faz, que a gente coloca uma descrição nossa. É como se fosse o seu perfil. É o seu profile. E você tem que convencer a pessoa que você é o candidato certo nesse segmento aqui. Antigamente, eu colocava só um parágrafo. Eu comecei a colocar o parágrafo e alguns bullet points. É uma forma resumida que eu trago quem eu sou e meus principais resultados. Então, eu digo assim: eu sou executivo de design
que mistura estratégia de produto, sistemas de design e operações direcionadas por IA em fintech e plataformas enterprise. E aí vou dizer que tenho 16 anos de experiência, etc., do Xcode. Pronto, resumi toda a minha atuação aqui. E aí eu estou usando 5 linhas e 4 pontos, né? E aí, olha, eu tenho 16 anos de mercado, eu tenho uma vasta experiência, eu estou como CPO hoje, eu tenho muita experiência. E eu consegui resumir aqui em 9 linhas, que é 5 de descrição e 4 bullet points. Se você tiver 4 linhas de descrição, se vendendo como uma pessoa bem posicionada, e 3 bullet pointzinhos assim principais do impacto que você traz, excelente. É aqui que você ganha a vaga, tá certo? Em termos de currículo. Aí você vai trazer a sua experiência. Não precisa seguir exatamente o modelo que eu faço, cada um vai ter uma forma de escrever. Mas veja que você não precisa quebrar em várias linhas se for um robô ATS que vai ler. Mas eu tenho o cargo, a empresa, a data. Eu tenho um descritivo de até 2 linhas, bem curtinho, bem simples. E aí eu digo, coloco em 3, 4 ou 5 bullet points os resultados que foram atingidos. Como eu tenho muitas experiências, pode ser não ser o caso de todo mundo, eu tenho só das 3 primeiras vagas. Então, se você tiver uma experiência, 2 experiências, 3 experiências, faz essa descrição aqui, ó. A vaga, a empresa, o ano, no máximo 2 linhas de descrição, bem curtinha, 3, 4 ou 5 bullet points dos resultados. Ah, diminui o tempo do onboard em 50%. Aumentei a base de usuários em 100%. É isso que o mercado quer. Tá? Aí, como eu tenho muitas experiências, eu só comentei em uma linha depois. Aí trouxe as experiências. Aí eu trago a parte de educação, mestrado, pós-graduação, graduação. Aí tem uma educação formal. E depois eu tenho outra educação, que são os cursos que eu faço. Curso da Terra, Framer Skills, etc. Os outros cursos que eu tenho. Aí eu coloco uma seção de atividades extras, que são atividades de voluntariado. Então você pode ver, eu fiz várias atuações de voluntariado, já fui voluntário na ONU, já fui voluntário no Sebrae, atuando como consultor para empresas. Então, olha que interessante, é assim que vocês se envolvem, porque o Sebrae, eu tinha conhecido no Sebrae, que eles começaram a captar startups e eles faziam uma reunião uma vez por semana, às quintas-feiras, e na verdade eles tinham terça e quinta, mas uma vez por semana na quinta-feira eles tinham um espaço aberto para receber mentoria. Eu não ganhava nada com isso, mas que custava para mim, eu tendo tempo livre, claro, depende da tua agenda, mas eu dizer que uma vez por semana eu vou lá, conheci um monte de startup que estava surgindo no ecossistema aqui do Ceará, e vou lá e ajudo as empresas com a minha expertise, com a experiência que eu tenho. Sento lá 15 minutinhos com cada empresa, dou dicas, avalio as interfaces, dou dicas de onboarding, e eu ganho no meu currículo que eu fui um mentor de startups no ano de 2024 no Sebrae. Você não vai fazer isso só pelo currículo, porque você ainda faz esse tipo de mentoria para empresas, você tem contato com pessoas que estão fundando startups. Então, esse tipo de coisa, que às vezes a gente fala para o júnior buscar experiência, que às vezes parece tão difícil. Às vezes você vai estudar, você vê que design faz resultado, você só precisa se conectar com os hubs onde isso está acontecendo e se propor a se dedicar. É claro que a gente tem realidades muito difíceis. Por exemplo, tem pessoas que trabalham. Eu conheço, por exemplo, designers que estão fora do mercado, estão fazendo Uber. E aí tem que se dedicar muito tempo. As pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de poder elencar essas experiências. Mas você, no seu tempo livre, pode fazer isso online, por exemplo, não precisa ser presencial. Então, existem formas de buscar, tá? E por último, eu finalizo com línguas. Então, veja, eu tenho muitas experiências, mas eu reduzi em 2 páginas. Headline, apresentação, é aqui que você ganha a vaga. Descrição das experiências com bullet points de resultados. Isso é muito importante, porque é aqui que o ATS vai te avaliar. A educação formal, outros cursos que você faz, curso de Figma, curso de Framer, aí tá. Atividades extras e línguas. Não precisa mais nada disso. O currículo está pronto em 2 páginas. Conseguiram pegar o formato?
conseguem aplicar isso depois. Vai ficar gravado para quem quiser acompanhar, mas vocês conseguem fazer a aplicação, tá? A Samara levantou a mão. Pode falar, Samara. É, boa noite de novo. Eu tenho uma pergunta. Eu vi que você colocou ali o seu endereço. Isso é algo que é necessário colocar? Falando um pouco sobre a minha experiência com a aplicação de vagas, né? Eu moro em Maceió, mas eu estou aplicando para vagas em São Paulo ou vagas que sejam remotas ou híbridas e eu tenho disponibilidade para me mudar e tudo mais. Só que eu não sei, eu acho que essa questão da localização também está impactando. Aí, assim, o endereço é uma coisa que a gente tem que colocar, tem que ser o nosso endereço atual, a gente tem que indicar disponibilidade de mudança ou tem que botar um endereço para onde a gente quer ir. Isso é algo realmente relevante? Poxa, Samara, é uma excelente pergunta, mas uma pergunta tão difícil. Eu não tenho a resposta para isso, tá? Só que, assim, o que acontece hoje, muitas empresas de tecnologia estão retornando ao formato híbrido, né? Isso acontece principalmente em São Paulo. A gente tem muita empresa, muita startup. O Nubank, quem não viu as notícias do Nubank trazendo as pessoas de volta para o escritório, né? Eles vão até construir escritórios novos. Até o CEO, que morava no exterior, está vindo morar no Brasil para poder se adequar a essa cultura. Então, ela é importante na medida que às vezes a empresa vai filtrar você pela localização. Isso pode acontecer, tá? A Letícia está dizendo que mora em São Paulo e só coloca bairro cidade. Perfeito. Pode ser também bairro cidade, também funciona. O Luke está comentando que o Nubank nem é híbrido. Nossa, eu nem vi, Luke. Pessoal, então, o que que a gente viu hoje? A gente teve uma discussão, introdução sobre mudança no mercado. Então, o que que fica de alerta? A gente tem que trazer resultados, tem que implementar IA e os nossos portfólios têm que se tornar mais inteligentes. A gente fez uma avaliação de score do nosso currículo e a gente trabalhou agora o modelinho do currículo, que seria um modelo ideal para vocês conseguirem aplicar. Essa conversa nossa vai ficar gravada, vocês conseguem acompanhar depois, inclusive os exercícios de IA, vocês conseguem fazer de forma mais robusta depois. Agora, hoje foi só um aquecimento. Amanhã a gente tem discussão de carreira com a Ale Periardi. Então, amanhã vocês podem trazer todas as dúvidas que vocês têm de evolução de cargo, de carreira, de porte na empresa, né? Questão de se o mercado está aquecido. A Ale vai estar com vocês. A Ale é excelente. Na quarta, a Hanna vai falar de processo seletivo. Então, todas as dúvidas que vocês têm sobre processo seletivo, porque ela é gestora de RH, então ela vai trazer a visão do RH para vocês, como uma business partner realmente que faz seleção de pessoas. E na quinta-feira, o Fernando Sérgio vai falar de empreendedorismo. Então, se vocês tiverem interesse de montar um projeto próprio, ele vai dar muitas dicas nesse sentido. Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Espero que tenham gostado. E eu recomendo participem amanhã na discussão com a Lê, que vai ser muito rica. Eu vou participar amanhã, eu estarei aqui com vocês. Eu tenho dúvidas também para tirar, então vão preparando as perguntas já para a gente encher a Lê de pergunta amanhã, tá? E vai ser muito rico. Então agradeço vocês pela participação. E assim que a gravação estiver pronta, eu compartilho lá no grupo, tá bom?